A paz do Senhor, um bom dia para você e para toda a sua família. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos desfrutar nesta hora de mais uma maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical online pela Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Logo cedo, aqui estamos no dia do Senhor para nos alimentarmos da sua palavra. Pois a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. A você que nos visita por meio deste canal, seja bem-vindo. Quero dizer que é uma honra tê-lo conosco. Aproveito e peço a você que ainda não se inscreveu, a se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e comentar. E também, se possível, ative o sininho de notificação para que você possa receber as novidades do canal Marcas do Evangelho. A todos peço para que compartilhe também o vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar aonde no momento não podemos ir. Amém? Agora, sem perder tempo, aos alunos, tenha em mãos a sua revista da EBD, a sua Bíblia e reúna, se possível for, a sua família e vamos juntos estudar essa lição maravilhosa. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos, Senhor, nesta manhã. Queremos agradecer o privilégio de podermos estar de pé, Senhor Deus. De podermos estar, ó Pai amado, respirando, porque isso é uma graça do Senhor. É um milagre que o Senhor nos concede, porque a Tua palavra nos diz que em Ti nos movemos e existimos. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que estará ouvindo a Tua palavra e que o Senhor possa, nesta manhã, falar com cada um e que sejamos edificados, que sejamos, Senhor Deus, restaurados, que sejamos, Senhor Deus, admoestados, exortados, ó Pai amado, para que possamos crescer, ó Pai amado, à semelhança do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós assim oramos, agradecemos e pedimos a Tua bênção, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, irmãs, nós estaremos estudando neste domingo o propósito dos dons espirituais. Essa é a segunda aula da série Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, a lição 2, 11 de abril de 2021, que tem por tema, como nós falamos, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo da nossa lição diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar, abundar, e além neles para edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12. A verdade prática diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A característica de um dom espiritual é trazer um fim útil, proveitoso. Nenhum dom pode ser dado por Deus sem que haja um fim proveitoso. A leitura bíblica em classe está aí em dois textos. O primeiro texto, em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 a 11, e também 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 e 2. Vamos fazer uma rápida leitura para que assim podemos dar continuidade
a esta lição. O versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 1 e 2, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O objetivo geral desta lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Então, os dons espirituais não é colocar o crente num nível diferenciado, superior aos demais crentes, mas é para edificar o crente e também para edificar o corpo, a igreja do Senhor. Os objetivos específicos desta lição está dividido em 3 tópicos, e cada tópico vai estar com um propósito, com um objetivo específico. No primeiro tópico, nós vamos procurar conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, como nós falamos anteriormente. O segundo tópico, nós vamos explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e também aos outros. E no último tópico, expor, que os propósitos dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito dos dons sempre está relacionado com a edificação do corpo de Cristo, bem como com a glória de Deus, a manifestação da glória a Deus, que Deus em Cristo ele possa ser exaltado por meio da sua igreja. A nossa lição aí, já a introdução, diz que nós estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Embora a leitura bíblica em classe, ela começa aí a partir do verso 8 do capítulo 12, nós percebemos nos versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo 7, que Paulo ele está ensinando à igreja de Corinto o propósito e o uso corretos dos dons espirituais. Olha o que ele escreve: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós já percebemos aí que havia uma mistura, da manifestação do Espírito com práticas do paganismo, práticas idolátricas. E ele continua, dizendo: ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, ele admoesta, né, que as manifestações do Espírito são diversas, mas a fonte é a mesma, o Espírito Santo. E ele também não difere da medida. Ele não concede mais dele por causa dos dons espirituais a um nem outro. É o Espírito Santo agindo no meio da igreja, no meio do corpo, dos membros do corpo de Cristo, com uma finalidade de glorificar a Deus, de edificar a Deus e a expansão do reino do Senhor. Então, nesta aula, nós vamos aprender, né, como diz aí o nosso comentarista, que os dons do Espírito Santo, eles são recursos, né? São dádivas imprescindíveis do Pai para os seus filhos. E de que forma que ele concede essas dádivas, estes recursos, soberanamente. Concede a quem ele quiser e como ele quer. Isso por meio da graça. Não há mérito nisso. Não é porque ele verifica, né, que fulano tem uma certa diferença, né, em relação ao outro, tem uma coisa superior a outro, e ele vai e concede isso. Não, ele concede por meio da sua graça, de forma soberana, assim como ele bem quiser. Como nós vimos, irmãos, no livro de Êxodo, quando Moisés estava para construir o tabernáculo que Deus tinha dado para que assim fizesse, conforme o Senhor tinha mostrado. Correto? Então, o que Deus fez? Ele encheu Bezaleel de sabedoria do Espírito de Deus, para que Bezaleel pudesse o quê? Fazer o tabernáculo conforme a vontade de Deus. Então, Bezaleel, ele estava vazio, ele não tinha nada. E na passagem a gente percebe que a escolha de Bezaleel não foi por nenhum motivo, mas sim porque Deus assim quis. E Deus encheu Bezaleel do Espírito para que ele pudesse não somente produzir os utensílios do tabernáculo, mas também sabedoria para que ele pudesse ensinar aos outros. Então é assim que o Espírito Santo, ele nos capacita. Ele não olha para quem tem mais condição ou menos condição. Isso ele olha segundo a sua vontade. E ele capacita a cada um conforme ele quer. Então, o propósito dos dons é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo a igreja de Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, nós devemos utilizar os dons espirituais com sabedoria e santidade, para que o nome do Senhor seja exaltado e que os membros do corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. O primeiro tópico da nossa lição diz: os dons não são para elitizar o crente. Primeiro subtópico, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano.
Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, né? Esta passagem está lá no livro de Atos, no capítulo 18, do verso 1 até o verso 18. Quem assim estudou a lição no meio da semana e foi constatar esta passagem, se você não fez, que você possa, em tempo oportuno, checar isso, pois esse texto aí de Atos, né, que está na referência da nossa lição, a partir dele é que nós conhecemos, né, como que a igreja em Corinto ela foi estabelecida. O texto mostra que a maioria era formada por crentes gentios. E o apóstolo Paulo, ele quando chega em Corinto, ele prega na sinagoga, e inicialmente aos judeus, testificando que Jesus era o Cristo. Mas os judeus, eles resistem e blasfemam, né, da pregação de Paulo a respeito de Cristo. O que leva Paulo a sacudir, né, as suas vestes, e ele diz: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e desde agora eu parto para os gentios. Certo? Então, em Corinto, Paulo também tem uma visão do Senhor, que a ele o Senhor dizia: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E o Senhor, ele cumpre, né, essa promessa aí de proteger a Paulo, porque Paulo, ele fica ali entre eles 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Glória a Deus, né, por suas promessas, né, que são fiéis e verdadeiras. Então, como diz o nosso comentarista, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo, né, dos gentios, ele tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Como está lá no primeiro capítulo, né, desta carta, no verso 7. Então, esse tratar de Paulo aos crentes em Corinto não é somente no sentido de falar sobre os dons e a sua importância, mas também de disciplinar, né, corrigir os erros, os excessos no uso dos dons espirituais. As meninices, né, a carnalidade, visando sempre a edificação da igreja de forma ordeira e decente. Então, com esse entendimento, né, podemos dizer que se o batismo com o Espírito Santo e o uso dos dons espirituais não forem bem compreendidos no seio da igreja local, certamente haverá manifestações estranhas e comportamentos inadequados de espiritualidade, mas no sentido correto da palavra, de carnalidade. Certo? Então, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos observar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas e que nós não misturamos a nossa visão com a vontade de Deus. O segundo subtópico, né, desse primeiro tópico diz que era uma igreja de muitos dons, mas uma igreja carnal, como nós falamos. Então, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto, ela tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho.
Então, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade era o objetivo, né, que o Espírito Santo concede àqueles irmãos os dons espirituais. Vocês podem observar, irmãos, depois de Atos 2, quando a igreja recebeu um revestimento de poder, como foi prometido pelo Senhor Jesus, que a partir desse revestimento de poder, eles seriam testemunhas, eles iriam pregar o evangelho de Deus com poder, o evangelho do Senhor Jesus Cristo com poder. E observa que no decorrer do livro de Atos, Lucas, ele escreve as manifestações do poder de Deus. A palavra de Deus, ela era pregada com muita graça, porém confirmada pelo poder do Espírito Santo. Pessoas eram libertas, eram transformadas, eram curadas, pessoas eram salvas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da pregação da palavra de Deus, mas por meio também da manifestação do poder de Deus por meio do Espírito Santo. O propósito especial e específico do batismo com o Espírito Santo é capacitar-nos para testemunhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das maneiras pelas quais isso acontece, uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo age, é por meio da operação de dons espirituais. A igreja de Corinto, além de não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio comportamentos carnais e infantis. Olha o que Paulo afirma, né, em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Eu sei, irmãos, que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A gente observa que Paulo ele está sendo bastante enfático com esta igreja. As palavras deles são palavras firmes, duras, mas necessárias, porque se assim não fizesse, a igreja de Corinto, certamente ela se perderia e não caminharia para a maturidade, para um crescimento espiritual à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À primeira vista, irmãos, é um verdadeiro paradoxo, né? Uma igreja que possuía todos os dons, com crentes batizados com o Espírito Santo. Uns falavam línguas, outros profetizavam, outros interpretavam, outros tinham dons de curas, milagres, outros possuíam muito conhecimento espiritual. Mas Paulo lhe escreve demonstrando em sua avaliação que eles não eram tão espirituais quanto pareciam ser, pelo fato de terem tantos dons. Como pode, amados irmãos e irmãs, uma coisa dessas? Uma igreja com todos os tipos de dons e, ao mesmo tempo, formada por crentes carnais e meninos em Cristo. A resposta, ela vem nos versículos seguintes. Vocês são carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais e não andai segundo os homens? O segundo os homens aqui está dizendo segundo aos ímpios, né? Segundo o comportamento dos homens mundanos, do mundo. Dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Porventura, não são todos carnais?
Olha que mensagem dura, né, que o apóstolo ele dirige àqueles irmãos. Olha que cenário discrepante, podemos assim dizer, de uma igreja cheia de dons espirituais, mas uma igreja mergulhada em carnalidade, em meninice. Porque não apresentava o fruto do Espírito Santo. Era uma igreja que estava cheia de contendas, cheia de discussões, cheia de invejas, né? De separação, onde o amor não era uma marca desta igreja, mas sim o individualismo, o pensamento em relação a si próprio. Eram amantes de si mesmo, gostavam de se vangloriar daquilo que eles tinham e que possuíam. Que Deus assim tenha misericórdia. Que sejamos uma igreja, amados irmãos, onde o Espírito Santo possa conceder-nos dons espirituais, que sejamos cheios dos dons para servir a igreja, mas que também sejamos uma igreja madura, que sejamos uma igreja espiritual no sentido de apresentarmos o fruto do Espírito Santo. Então, com esse relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, de espiritualidade e de santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensões, como diz o nosso comentarista, nem de longe ela pode ser chamada de espiritual, mas sim de uma igreja carnal. Examinemos, amados irmãos e irmãs, as Escrituras. As lições desse trimestre vão nos ajudar a compreender mais sobre o assunto. O Espírito Santo, nos últimos dias, tem nos enchido com a sua graça, onde nós vemos que muitos não tinham experimentado essa graça do Espírito Santo. Mas estejamos atentos aos que os nossos pastores nos ensinam e nos ensinarão sobre essa dádiva que são os dons espirituais. Para podermos pregar o Evangelho, não somente por palavras, mas também em demonstração do poder do Espírito Santo, visando o avanço do reino do Senhor e que Deus, que Jesus Cristo, ele seja glorificado. O terceiro subtópico desse primeiro tópico: dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, como nós já havíamos falado. E um problema que vemos na igreja de Corinto era que os crentes exageravam, né, na questão dos dons de línguas. E por isso o apóstolo escreve um capítulo inteiro sobre este ponto. Por que eles exageravam? Porque certamente os dons de língua é um dom misterioso, né? A palavra diz que quem tem fala em mistérios. Então, ao mesmo tempo, ele é um dom visível, né? Evidenciável. Ele é um dom sensível e logo percebido. Então, em Corinto havia o mesmo problema de hoje em nossas igrejas, né? Tradicionalmente somos pentecostais. Então, quem tem esse dom era considerado o mais espiritual. Havia em Corinto essa questão de pensar, né, que o mais espiritual era aquele que falava em línguas e em variedade de línguas.
Paulo então afirma que os dons, eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não tem diferença de dom para outro, classificando que um é melhor ou superior ao outro. O Espírito é o mesmo e ele opera segundo a sua vontade. É como se Paulo perguntasse: vocês pensam que a quem falta o dom de línguas, né, o de profetizar ou de fazer milagres, não tem o Espírito? Errado. É o mesmo Espírito que opera como quer. Era isso que Paulo estava dizendo. Que a diversidade de dons, ela não difere, né, não diverge na medida do Espírito. Os dons do Espírito Santo, elas são manifestações espirituais que devem ser úteis à edificação da igreja local. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência, como está dizendo o nosso comentarista, e convencer-nos de uma vez por todas de que dons não são garantia de espiritualidade genuína. Ele coloca o texto que Jesus diz, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não assemelha-se esse quadro com a igreja de Corinto? Uma igreja onde tinha operação de maravilhas, muitas pessoas profetizando, cheio de dons, porém não conhecia o Senhor. E também pelo Senhor, ele diz que também não o conhecia, porque se eles conhecessem ao Senhor, eles iam obedecer a sua palavra. Então Paulo, ele escreve esta carta, irmãos, para corrigir estas distorções, para que essa palavra que nós lemos aqui não seja uma verdade naquele dia para aqueles irmãos. E que esta palavra que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã, irmãos, não seja uma verdade para nós naquele dia. Que procuremos viver na graça do Senhor, observando, obedecendo a sua palavra, amando uns aos outros, servindo aos irmãos e servindo ao Senhor com fidelidade e com reverência. Que Deus possa nos abençoar a compreender a sua vontade. O segundo tópico da nossa lição: edificando a si mesmo e aos outros. Diz aí o primeiro subtópico desse tópico 2. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem na devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Então observa, amados irmãos, como o dom, né, de falar em línguas é um dom que ele precisou ser ensinado com muita ênfase para aquela igreja. Isso a gente observa-se nos dias atuais.
né? A confusão, né? Que muitas das vezes, a falta de entendimento que se faz na utilização deste dom. Paulo, ele não estava de forma nenhuma proibindo o falar em línguas, mas que as pessoas usassem esse dom de forma com sabedoria, com entendimento. Ele diz que aquele que fala em línguas, ou seja, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Por isso que ele pede que peça também a Deus que conceda o dom para interpretar, porque fazendo assim, você estará tanto se edificando, quanto edificando a igreja. Porque quem fala em línguas, ele não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito ele fala em mistérios. Naturalmente, irmãos, quando o crente ele ora em línguas, mesmo que ele não saiba o sentido das palavras, Deus o entende. E há ocasiões, né, em que as palavras do nosso idioma não conseguem, muitas vezes, expressar, né, o que a nossa alma deseja dizer a Deus. E é nesta hora, neste momento de glorificação, nesse momento de intercessão, de súplica ao Senhor, é nesta hora que em línguas a gente ora. Em línguas a gente fala no momento apropriado, naquele momento onde nós queremos magnificar, glorificar a Deus. Quantos aqui não passaram por isso? Quando estão numa graça do Senhor, quando o Espírito Santo fala conosco e nós queremos bendizer a Deus, e palavras nos nossos idiomas, eles não são encontrados. E é nessa hora que o Espírito Santo nos enche e nós exprimimos a palavra de adoração, de glorificação a Deus, e o Senhor entende aquilo que estamos falando. Que Deus possa assim abençoar, que você possa ter esta compreensão, né, quando utilizar da forma correta. Fale em línguas. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida, mas faça com sabedoria. Faça para edificar a si próprio e para que possa glorificar a Deus. O segundo subtópico desta lição, desse tópico 2, edificando os outros. Então, os crentes de Corinto falavam em língua e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa, né, com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Os dons, irmãos, são dados não para competição, nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom, ele tem como objetivo a mútua cooperação, como está lá no versículo 25 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Uma breve ilustração do que é essa mútua cooperação. O que fazer, né, quando um membro está em necessidade. Um exemplo disso, irmãos, trazendo para o sentido físico. Muitas pessoas, por exemplo, gostam de pimenta. Eu, por exemplo, gosto de pimenta. Mas tem pessoas que gostam de pimenta, mas têm um problema no estômago. E se comer, né, pimenta, certamente vai ter sérios problemas estomacais. Então, o que eu faço? Embora a minha língua, né, o meu paladar aprecia
comer pimenta, mas o meu estômago, ele não combina com isso. Então, para não prejudicar o meu estômago, eu evito de comer pimenta. Eu posso, irmãos, estar com problema também de garganta, né? Eu estou com a garganta ruim. E o meu braço não está enfermo. Então, para que eu possa sarar a minha garganta, eu cedo o meu braço para tomar o antibiótico, para tomar a injeção e assim sarar a minha garganta. Irmãos, é esse senso de cooperação mútua que a gente tem que ter no meio do corpo de Cristo. Às vezes, muitas das vezes, nós vamos nos privar de alguma coisa para que não prejudique a outro irmão. Outras vezes, nós vamos nos doar para que possamos salvar os outros irmãos. E é com essa finalidade que o Senhor nos concede os dons. E é por isso que Paulo pega esse capítulo e ele diz que todos têm vários ofícios, várias atribuições. O corpo é extenso nisso, né? E cada um tem a sua particularidade. Mas é interessante que o corpo, ele aprenda a viver em harmonia. Ninguém é mais superior ao outro porque tem um dom diferente do outro. Ninguém pode menosprezar que façamos tudo para a glória de Deus. Nós não estamos, amados irmãos, competindo, não estamos disputando quem é o melhor, o mais talentoso, o mais dotado, o mais espiritual. Somos uma família, somos um corpo e devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas dos outros. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com o que se alegra. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É esta palavra que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles consideravam como meninos, como carnais. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender esta palavra. O terceiro subtópico desse ponto 2, edificando a igreja. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em língua, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja fosse edificada. Então, o comentário da Bíblia do estudo de aplicação pessoal diz que, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente os falantes. Então, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Embora o termo utilizado aqui pelo nosso comentarista edificado, também o não crente, eu creio que ele está se referindo, não no sentido do não crente, né, ser agraciado, mesmo vivendo no pecado, mas no sentido de compreensão da mensagem do Evangelho. O terceiro terceiro e último tópico da nossa lição, edificando todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falarem a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Diz aí Thomas Wolver, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo
cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito coopera para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Irmãos, quando Paulo ele escreveu para a igreja de Éfeso, quando ele escreveu para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos, para a igreja de Tessalônica, como nós lemos nas leituras devocionais por estes dias, nós vamos observar que ele agradece a Deus pelo amor existente entre aqueles irmãos. Mas quando ele escreveu para Corinto, ele não faz o mesmo. Pelo contrário, ele agradeceu pelos dons. Corinto era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja imatura e carnal. Paulo, ele não agradece o amor que tem a igreja de Corinto, porque esta era a grande deficiência da igreja de Corinto. Então, quando nós lemos toda a carta, nós descobrimos que eles não tinham o amor. O amor deles era raso e inexpressivo. E isso levou Paulo a escrever um capítulo inteiro, o capítulo 13, sobre o amor. Então, quando entendemos dentro do contexto, nós vemos que 1 Coríntios 13 é, antes de tudo, uma condenação da carnalidade dos crentes de Corinto. Paulo diz que a vida comunitária sem o amor não é nada. E a seguir, nos versos 4 a 7 de 1 Coríntios 13, ele descreve o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor faz. E, finalmente, Paulo ele descreve vividamente a natureza eterna do amor. Quando ele, no versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Que nós possamos ser uma igreja onde o amor de Deus, o amor por sua palavra, o amor uns para com o outro, seja uma evidência da nossa vida e da nossa fé. Que Deus possa nos encher, que possamos, como diz a palavra de Deus, amai-vos uns aos outros ardentemente. Que se compadecemos, que sorrimos, que choramos, né? Que sejamos com o coração cheio de amor pelo povo de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. É o segundo subtópico. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. O apóstolo usa agora uma metáfora, né? Tomada da construção. Um arquiteto, né? Na parte final do versículo 9, né, da primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz da congregação de Corinto que eles eram um edifício de Deus. E logo ele desenvolve esta imagem. Se na metáfora anterior a ênfase era que só Deus ele dá o crescimento, né, como uma lavoura, agora a ideia principal é que só Cristo é o fundamento da igreja. Os que a constroem formam uma equipe de
trabalhadores, né, que contribuem para a mesma meta, né? Uns são os que põem a fundação e outros o que edificam sobre essa fundação. Mas só Cristo pode ser o fundamento sobre o qual todos devem edificar. O ministério de ensinamento é de enorme importância na congregação, já que edifica a igreja. Se o ensinamento é veraz, bíblico e equilibrado, o que se edifica permanecerá. Pelo contrário, se os que ensinamos não procede da Bíblia, se é a sabedoria do mundo e não de Deus, a estrutura ela não pode de forma alguma transcender. O que tem a responsabilidade de ensinar devem lembrar que o que ensinam pode trazer bênção ou dano à igreja. E o efeito não será evidente nesta vida, senão na eternidade, como diz a palavra, que ela vai ser provada pelo fogo. Aquela que permanecer, esse receberá galardão. E aquele que consumir, mesmo que ele possa ser salvo pelo fogo, mas as suas obras são como obras de palha. Que Deus tenha, assim, misericórdia, né? E que nós possamos ouvir a palavra de Deus, obedecermos a palavra do Senhor, aquilo que nós temos aprendido por meio dos nossos pastores, que zelam pela nossa alma, como a quem tem que prestar contas. Que Deus possa, assim, abençoar a sua igreja. Terceiro e último subtópico, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro, ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele diz que cada um administre aos outros os dons como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons de Deus não são para ser utilizado egoisticamente. Quem canta, não canta para si. Quem ora, deve fazê-lo preferencialmente em favor dos outros. O objetivo maior de Deus nos ter provido de dons é nós os exercermos em favor da igreja. Como diz o versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o cristão genuíno, ele deseja receber cada vez mais dons espirituais. Não para se apresentar como superior na igreja, mas para melhor servir ao crescimento do corpo de Cristo. Como diz a palavra de Deus, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Queremos concluir, irmãos, esta lição nesta manhã. Que o Senhor possa falar com você. E antes de concluir, quero, assim, conceder um espaço, uma oportunidade para que você possa abençoar a obra de Deus. Se Deus te deu dons, embora não sejam espirituais, mas dons para que você pudesse receber de Deus as suas dádivas financeiras por meio do seu trabalho, que você possa também fazer isso para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar, né, o povo de Deus. Então, nesta manhã, você pode assim fazer. Você pode ofertar a sua oferta, mas oferte com amor, oferte com alegria, né, com prazer, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer com alegria, porque Deus se alegra com aqueles que dão oferta, que abençoa a obra
de Deus com alegria. E nesta mesma carta, de Paulo, no capítulo 10, ele diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida e que você possa assim abençoar a obra do Senhor. Concluindo, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo aos descrentes. E diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. E os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da missão da igreja na terra. Irmãos, os dons espirituais são dádiva de Deus à igreja para a realização do ministério e a edificação dos santos. Não são dotes naturais, mas capacitação sobrenatural. Não são alcançados por mérito, mas distribuídos pela graça de Deus. E não são distribuídos conforme o querer humano, mas segundo a vontade soberana do Espírito Santo. Cada membro tem a sua função no corpo. Nenhum membro pode considerar-se superior nem inferior aos demais. Todos os membros são importantes e interdependentes. Dependem uns dos outros. Servem uns aos outros. E pelo exercício dos dons espirituais, as necessidades dos santos são supridas. De tal forma que, numa humilde interdependência, todos os salvos, eles crescem rumo à maturidade, à perfeita estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais, eles têm dois propósitos: a glória de Deus e a edificação da igreja. Os dons espirituais, eles não são dados para autopromoção. Nenhum membro da igreja pode gloriar-se por ter este ou aquele dom. Pois todos os dons, amados irmãos, não são recebidos por mérito, mas exclusivamente pela graça de Deus. Usar os dons para exaltação pessoal é dividir o corpo em vez de edificá-lo. E no reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, perdemos o que retemos e ganhamos o que distribuímos. Quando investimos nossa vida, recursos e dons para socorrer os aflitos, para fortalecer os fracos, para instruir os neófitos, para ajudar os necessitados e encorajar os santos, o nome de Deus é exaltado, o mundo é impactado e a igreja é edificada. Quando usamos os dons espirituais da forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe nesta manhã e que a tua palavra, a palavra do Senhor, possa encontrar guarida no seu coração. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tua palavra. Pedimos ao Senhor que neste domingo possa encher o nosso coração do Espírito Santo. Possa nos conceder dons espirituais
ao corpo do Senhor, à igreja de Cristo, aos membros, para que possa assim, Deus, promover a glória do Senhor, a pregação do Evangelho e a edificação do seu corpo. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os teus servos, os teus filhos, ó Pai querido, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão carecendo da tua graça, ó Deus querido, de um socorro, que o Espírito Santo possa neste momento visitar, confortar, consolar, abençoar a sua vida e que possa se alegrar no Senhor, Pai. Assim eu oro, assim eu agradeço e te peço a tua bênção neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.